Governador, vamos começar conversando aqui sobre o resultado da sua viagem. Nós conversamos pelo telefone direto de Berlim. Como é que surgiu essa ideia e qual o objetivo dessa viagem dos governadores do Nordeste à Europa? Mário, depois de 7 meses de criado, o consórcio do Nordeste planejou um conjunto de ações, entre elas a ação de dar visibilidade à região. E lá no início eu fui indicado presidente do consórcio, nós apresentamos um planejamento para o período de 12 meses, e nesse planejamento estava a busca conjunta, pela primeira vez na história do Brasil, eu diria de forma singular também no mundo, uma região se une, forma um consórcio e vai apresentar coletivamente as oportunidades de negócio, as oportunidades de parceria no exterior. Foi muito elogiado essa iniciativa da formação do consórcio por instituições como o FIDA, que é uma agência de fomento ao investimento nas áreas de pobreza da zona rural, é uma agência internacional, e elogiado muito a iniciativa, como outras instituições públicas também, na França, na Itália e na Alemanha, elogiaram a iniciativa, dizendo que é a primeira vez que eles recebem de qualquer país um consórcio reunindo 9 governadores, são 57 milhões de pessoas. O Nordeste cresceu nos últimos 15 anos acima da média nacional, mas nós estamos vivendo um período difícil no Brasil, de escassez de recursos públicos para investimento, de escassez de uma boa relação federativa, eu diria, e não resta outra alternativa aos governadores senão a união e o trabalho em conjunto para apresentar o conjunto de oportunidades que o Nordeste tem. E eu diria que foi um sucesso, os objetivos foram alcançados e agora é trabalhar o desdobramento desta agenda, detalhando tudo que foi aberto de possibilidade. E para isso nós já estamos programando no primeiro trimestre a realização de 2 apresentações, vamos chamar assim, detalhadas, de 2 áreas que a Europa demonstra muito interesse. Uma apresentação unificada junto dos 9 estados será para a área de saneamento, que envolve água, esgoto e resíduo sólido, já que é uma prioridade absoluta da Europa a questão do meio ambiente. Nós vamos apresentar a oportunidade de investimentos na parceria público-privada, na parceria com as empresas hoje existentes nos estados, são 9 empresas públicas. Há uma decisão dos 9 governadores de abrir para investimento privado, necessariamente sem privatizar a empresa, mas abrindo para investimento privado. E nós vamos detalhar isso no início do ano. A segunda apresentação coletiva se diz respeito às cidades inteligentes, a questão dos transportes modernos, VLT, metrô, monotrilho. Então, tem diversas oportunidades na Bahia e em outros estados que nós também faremos conjuntamente uma apresentação. Então, eu diria que o saldo é extremamente positivo, porque nenhum dos estados, nem mesmo a Bahia, que é o maior estado, conseguiria chamar tanta atenção, ter tanta visibilidade internacional se fosse lá isoladamente. Ao irmos juntos, apresentarmos uma estratégia de atuação do consórcio, além de ganhar atenção, visibilidade, a gente, eu diria, ganha a possibilidade de desdobrar daí vários convênios e parcerias público-privada, ou mesmo com instituições públicas internacionais. Agora, governador, no campo interno e na administração interna, não é? O objetivo desse consórcio, pelo que eu percebi, também é obter economia de escala. E vocês chegaram a fazer algumas concorrências e fazer algum tipo de compra coletiva e negociar melhores preços, é isso? Isso. Só para explicar melhor a população, quando cada estado licita sozinho, licita uma quantidade menor. Eu repito, mesmo a Bahia, quando licita, tudo que ele licitar é para uma população de 15 milhões de habitantes. Quando você licita coletivamente, você está licitando para uma população de 57 milhões de pessoas. É o que Mário chamou aí de ganhos de escala. Então, você, aumentando a escala, você
tende a conseguir, com certeza, descontos maiores nas compras, por exemplo. Então, nós já fizemos a primeira compra, relacionamos uma lista de medicamentos e botamos lá na concorrência o menor preço de aquisição dos últimos 5 anos de cada um dos estados. E neste menor preço que cada estado comprou nos últimos 5 anos, nós ainda conseguimos, nessa primeira compra, 30% de desconto na compra de medicamentos. E agora está em curso uma segunda licitação, que é para compras de materiais e equipamentos hospitalares. Então, a nossa expectativa é de consolidar essa metodologia para as diversas áreas de governo. E com isso, Mari, além de conseguir desconto, nós queremos conseguir também que se aloque aqui na região os distribuidores, os fabricantes de diversos materiais. Porque já que eles passam a ter uma escala, o que nós apresentamos inclusive na Europa, não tem porquê quem vai fornecer a essa região estar mandando os seus produtos lá para o sul, para depois eles percorrerem 2.000 quilômetros para subir de novo para o Nordeste. É melhor que eventualmente eles montem a logística, mesmo daquilo que vai ser importado aqui no Nordeste. Aí, além do que, a possibilidade de muitas empresas ou várias empresas se instalarem aqui para produzirem aqui e fornecer esse mercado enorme que é o do Nordeste. E nós definimos também que iremos agregar 2 outros consórcios dessa estratégia, o consórcio do Norte e o consórcio do Centro-Oeste. E para isso, inclusive, já alugamos uma sede em Brasília, onde os 3 consórcios vão funcionar na mesma sede. Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E a ideia é que daqui para frente a gente possa agregar as 3 regiões, inclusive nesse processo de compra. São regiões que têm um perfil de estados que têm o mesmo perfil socioeconômico, financeiro. Isso, eu diria que facilita essa estratégia de unificação. Então, nós, agora no início de dezembro, nós vamos estar, inclusive, fazendo a abertura oficial da sede lá, onde funcionarão os 3 consórcios. Agora, nitidamente, a gente vê uma pouca importância por parte do governo federal em relação ao Nordeste. Eu estou dizendo pouca importância, até sendo generoso, porque, tendo sido derrotado nas eleições aqui no Nordeste, e em função até da incapacidade do governo ter recursos para investimento e ficar atrapalhado politicamente, esse consórcio também é uma forma de defender um pouco a região e ter uma palavra mais forte dentro da Federação Brasileira, é isso? Olha, Mário, eu diria que é uma forma de conseguir fazer com que a região continue avançando. E essa formação de consórcio, eu citei aqui do Centro-Oeste e do Norte, que há um sentimento, não é só da região Nordeste, que infelizmente o governo federal não tem uma estratégia de desenvolvimento para o país. Não tem hoje, eu não conheço, nunca foi apresentada até aqui, uma estratégia para a educação. Não tem hoje uma estratégia para a área de saúde. Então, há uma absoluta falta de propostas para o desenvolvimento do Brasil e das regiões do Brasil, não é só do Nordeste. E, infelizmente, por essa ausência, nós não podemos ficar só na cadeira de governadores, cada um na sua cadeira, reclamando da sorte ou reclamando do governo federal. Nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta. É isso que nós estamos fazendo. Há, como eu disse, uma escassez hoje de possibilidades de investimento no Brasil. Houve um bombardeio das agências de financiamento, BNDES, BNB, e hoje não é uma estratégia clara de financiamento, seja dos entes privados ou públicos do Brasil, e nós temos que buscar esses recursos e esses investimentos internacionalmente. Você tem recursos baratos no exterior, tem um volume de recursos abundantes, vários países do mundo estão operando com taxas de juros negativas, o que possibilita a apresentação de bons projetos que tenham boa taxa de retorno para que esses investimentos venham aqui. Nós só temos que superar essa imagem recente do Brasil, que foi muito desgastada no exterior. Então, o que nós tivemos nessa viagem que mais responder foi sobre a questão de meio ambiente, de desmatamento, de rompimento com padrões mínimos de respeito ao direito do ser humano, enfim, e de desrespeito à natureza. Então, o tempo todo você tem que ficar respondendo essas questões
Por quê? Porque a imagem do Brasil, eu diria, nunca esteve tão ruim. Do tempo que eu me lembro que eu estou em vida pública, eu não me lembro de outro momento que o Brasil estivesse com a imagem tão desgastada no exterior como está agora. Agora, governador, para a entrada desses recursos, não fica sempre a dependência do aval ou da concordância do governo federal? Esse é um grande limitador, Mário. Hoje, como eu disse, não há uma estratégia clara do governo federal para apoiar os estados e as regiões. E quando é empréstimo público, você precisa do aval da União. E o que nós estamos discutindo nos consórcios, tanto do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, são formas alternativas de recepcionar esses recursos com garantias reais dos estados. Já temos aberta a possibilidade, por exemplo, de esses recursos chegarem para as empresas estaduais, a exemplo das empresas de saneamento ou das outras empresas públicas que tenham condições de oferecer garantias reais a esses financiamentos. A outra forma que nós estamos buscando é abrir o investimento através de PPP, de parceria público-privado, porque aí você não precisaria de aval da União, nem de garantia da União para o ingresso desses recursos. Ou projetos de concessão na área de saneamento ou na área de rodovias, de infraestrutura. É o que nós estamos fazendo aqui com a ponte, que a abertura da licitação será agora em dezembro. Ponte Itaparica. Salvador e Itaparica. E é o que fizemos com o VLT, e nós vamos dar ordem de serviço tanto do VLT e do metrô. Agora, na semana que vem, nós estamos dando VLT, e na outra semana do metrô. Mas ordem de serviço para quê? Para início da obra. Então, aí, anunciar para os trabalhadores da construção civil que nós... Vai ter emprego. Vai ter emprego. Ótimo. E nós vamos dar ordem de serviço. Eu espero que o alvará saia rápido para gerar emprego para as pessoas, que não tenhamos... Alvará aí depende da prefeitura. Eu espero que não tenhamos mais aquela demora que foi da época do metrô. Eu espero que o alvará saia rápido, porque todo mundo, né, independente da posição política e do partido, quer que as pessoas trabalhem, quer que vamos chamar, como a gente chamava no Polo, a peãozada da construção civil, está ansiosa para botar a mão na massa e trabalhar, ganhar seu dinheiro, sustentar sua família honestamente. E não pode a burocracia ou a disputa política eventualmente ficar matracando, como o peão disse, matracando a obra. Então, semana que vem eu já dou ordem de serviço no VLT e aí na primeira semana de dezembro dou a ordem de serviço do metrô. Para que tramo então, vai ser? Então, o do VLT, nós vamos iniciar a obra pelo subúrbio. Ela chegará ao comércio depois a estação do metrô do Acesso Norte. São 22 quilômetros de VLT, e do metrô são mais 5 quilômetros, ali de Pirajá até Águas Claras, Cajazeiras. Então são duas novas estações, a estação ali onde a população conhece como a região da Brasil Gás, e a segunda lá na entrada de Águas Claras para atender a população de Cajazeiras. Então são 5 quilômetros, essas duas obras juntas vão gerar aí no pico da obra mais de 10 mil empregos da construção civil. Então, importantíssimo para Salvador, para a região metropolitana, porque muita gente vem de Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, de Veracruz, da ilha, para trabalhar. Então, as pessoas estão ansiosas pelo início dessas obras, além da população. E a outra obra que nós já contratamos o estudo de geologia, Mário, é o avanço do metrô lá para Barra, Campo Grande e Barra, né? Então, eu já publiquei a licitação e nós já estamos estudando a parte de geologia ali, porque ali é todo enterrado o metrô. Você tem que fazer um estudo detalhado de rocha, de qualidade de rocha, estudo eventualmente hídrico, o fluxo de água ali embaixo, porque ele vai ser todo subterrâneo até a Barra. E essa obra também eu quero, pelo menos a estação do Campo Grande, antes de concluir o meu mandato, deixar. Então, são essas obras feitas em PPP, em concessão, com métodos alternativos, legais e alternativos, que nós estamos utilizando para fugir dessa necessidade do aval, que infelizmente, como eu disse, não tem uma estratégia definida do governo federal de desenvolvimento do país. A estratégia, por enquanto, é só de mudar a legislação do ponto de vista de direitos das pessoas,
mas não tem uma estratégia de desenvolvimento, nem mesmo para a área da educação e da saúde. Governador, você falou aí do metrô em Águas Claras. É para lá que vai a rodoviária? É, para lá que vai a rodoviária. E semana que vem também nós vamos dar ordem de serviço na rodoviária. Nós já licitamos. É PPP também? É uma concessão, não é PPP, concessão, é concessão não, pública. O metrô e o VLT são... o contrato é de PPP. Agora, a rodoviária é um contrato de concessão pública. Então, quem ganhou vai estar passando a operar agora a rodoviária atual e tem a obrigação de entregar a nova rodoviária dentro do mesmo prazo que o metrô entregar a estação nova. Então, quando começar a funcionar o metrô de Águas Claras, Cajazeiras, começará a funcionar também a nova rodoviária. Com isso, nós não teremos mais ônibus metropolitanos, ou intermunicipais, ou interestaduais entrando aqui na região central de Salvador. Eles vão todos parar lá junto à estação do metrô de Águas Claras. E ali a população que chegar de ônibus entra no metrô e escolhe qual o destino da cidade que quer ir. Governador, as policlínicas, quantas já temos? Olha, Mário, esse é um orgulho danado e eu apresento sempre com muito orgulho, porque é algo, de novo, não fomos nós que criamos, eu gosto sempre de dar o crédito. Quem teve a iniciativa e êxito no modelo e no projeto foi o Estado do Ceará, mas hoje a Bahia é o estado que já tem mais policlínicas construídas, e nós temos 14 em funcionamento. E sexta-feira agora, dia 29, nós vamos completar a 15ª, nós vamos entregar a da região metropolitana, aqui em Simões Filho, para atender os municípios da região metropolitana. Então será na próxima sexta-feira, que a de Barreiras também está ficando pronta, nós vamos entregar em janeiro a de Barreiras, é a 16ª, e no início do ano que vem também a de São Francisco do Conde, porque na região metropolitana ficaram 2 policlínicas, uma aqui em Simões Filho e outra em São Francisco do Conde, também está em obras, e nós entregaremos no início de janeiro. E a próxima a ser entregue é aqui no subúrbio de Salvador, em Escada. Então, ano que vem, Mário, eu pretendo até dezembro do ano que vem chegar a 24 policlínicas em funcionamento na Bahia. 24. Agora explique como é que é uma policlínica dessa, o que é que ela faz? A policlínica, eu diria que era o elemento, o degrau da escada da saúde que estava faltando, porque o primeiro degrau é a atenção básica, é o posto de saúde da família. Qual o problema que hoje em Salvador muitas famílias encontram e encontravam em muitas cidades do interior? A pessoa vai no posto de saúde e o médico recomendava, olha, você tem um problema, é bom você consultar um cardiologista, é bom você consultar um neurologista, pneumologista, enfim, os especialistas. E a população tinha, e ainda tem em alguns lugares, muita dificuldade de encontrar esses especialistas. Primeiro, que a Bahia tem poucos médicos especialistas, é um dos estados que tem menos médicos especialistas. Ou então o médico do posto de saúde da família diz assim, olha, eu acho que você precisa, para completar seu diagnóstico, fazer uma tomografia, uma ressonância, um exame do coração, uma endoscopia, uma colonoscopia. E a população não tinha onde fazer esses exames. As prefeituras, no máximo, tinham que procurar qual a cidade que tinha um serviço particular, privado, para comprar esse serviço. E como era e é ofertado caro, a população, os prefeitos ou prefeitas só tinham dinheiro para fazer alguns exames, em uma quantidade pequena. Eu cito o exemplo, Mário, da primeira policlínica que nós inauguramos em Teixeira de Freitas. Uma semana antes da policlínica inaugurar, a prefeitura pagava, das poucas ressonâncias que faziam, pagava por cada ressonância R$ 1.200 por cada ressonância, em um serviço privado que tem na cidade de Teixeira de Freitas. Um mês depois da policlínica inaugurada, o valor que a empresa privada cobrava caiu para R$ 400 e ela ainda estava parcelando em 10 vezes para quem fosse fazer o exame. Ou seja,
você mudou completamente a oferta de serviços de saúde no interior. E com isso, você passou a atender a toda a população. Então eu diria que nós passamos a completar, porque uma pessoa que vai no posto de saúde, o médico manda consultar um especialista, ele não consegue, manda fazer um exame, ele não consegue, essa pessoa não vai voltar mais no posto de saúde, vai dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? O médico passa um exame, eu não consigo fazer. E eu digo sempre, a melhor política pública de saúde é a prevenção, é o diagnóstico precoce. Uma pessoa, por exemplo, com câncer, se você descobre ela quando está bem no início, a chance de cura é de quase 100%. Se leva meses ou anos para você descobrir, você está condenando a pessoa à morte ou a tratamento paliativo. Só no final, quando for descoberto, a pessoa vai sofrer muito, o Estado vai gastar muito e a pessoa não vai se curar e vai vir a óbito depois. Então, a melhor saúde pública praticada no mundo, em qualquer lugar do planeta, é a prevenção. E para fazer a prevenção, ou você faz consulta com o especialista, ou faz exame, ou não existe fechamento de diagnóstico. É isso que nós estamos fazendo com a Policlínica, e é algo, eu diria, um projeto singular. Hoje, quem está mais avançado nisso é a Bahia e o Ceará. Outros estados do Nordeste estão iniciando, inclusive Alagoas, nós passamos o projeto para eles tem 15 dias, o governador Renan disse que vai começar a construção também, e outros governadores também solicitaram o projeto que vão replicar essa ideia. Então, é preciso, eu diria, inclusive para reduzir custos da saúde pública nacional, é preciso estimular a atenção básica e cuidar do diagnóstico precoce, porque senão você fica gastando uma fortuna e as famílias sofrendo barbaridade sem ter chance de cura dos seus problemas. Agora, numa policlínica dessa, por exemplo, a de Simões Filho, como exemplo, ela vai atender os municípios em volta, e como é que é feito isso? Como é que é feito? Os municípios, quem constrói a policlínica e equipa com todos os equipamentos é o governo do estado. Em média, cada policlínica dessa tem custado 24 milhões de obra, quando tem terreno a ser comprado, e mais equipamentos. O estado paga 100% o recurso próprio do governo do estado. Depois que está construída, nós montamos um consórcio, que é uma entidade legal que envolve o estado e os municípios que participam, e é dividido o custo. O estado paga de cada policlínica 40% do custo dessa policlínica. E os municípios dividem proporcionalmente à população de cada município os outros 60%. Em média, Mário, tem dado em torno de R$ 1 por habitante o custo para os municípios. Então, um município que tem 10 mil habitantes, por exemplo, paga R$ 10 mil por mês para fazer todos os exames e todas as consultas. Então, é muito mais barato. Com isso, nós reduzimos muito o custo que os municípios tinham com esses exames e essas consultas. Aumentou a quantidade e reduziu o custo que os municípios tinham. Então, é uma solução muito boa, porque você não aumenta a despesa municipal, ao contrário, nós temos reduzido. Então, como é que funciona? O médico do posto de saúde solicita o exame, a Secretaria Municipal de cada município define a ordem de prioridade dos exames, que é mais urgente, que é menos urgente, e tem um ônibus com ar-condicionado e Wi-Fi que vai pegar a pessoa na cidade e leva para a policlínica, e quando acaba o exame leva. Então todas as policlínicas, nós compramos, além de construir a policlínica, nós compramos ônibus com ar-condicionado, em geral micro-ônibus. Cada policlínica tem 10, 12, 15 micro-ônibus que pela manhã vai pegar os pacientes, vem fazer o exame e à tarde faz o mesmo roteiro. Elas funcionam de segunda a sexta e muitas das inauguradas têm feito mutirões periódicos, sábado e domingo, para fazer exames complementares e zerar eventuais filas que se formem de algum tipo de exame. Eu diria que um modelo extraordinário, tem funcionado muito bem. E os efeitos, Mário, práticos do funcionamento dessa policlínica nós já estamos sentindo, porque nós abrimos o Hospital da Mulher, que é hoje uma referência no Brasil também, e antes as mulheres chegavam lá com um câncer muito avançado, o que os técnicos chamam aí de BIRATS 4, BIRATS 5, e hoje você já muda o perfil que as mulheres estão chegando no hospital, ou seja, já chegam com um índice menor, ou seja, estão descobrindo mais cedo. E é isso que nós queremos fazer. Por exemplo, nós estamos garantindo que uma mulher diagnosticada com câncer, no máximo em 32 dias, ela já está
fazendo o procedimento, por exemplo, no Hospital da Mulher. Então, esse tempo curto entre o diagnóstico e o procedimento e o início do tratamento, ele é fundamental para garantir uma alta taxa de sucesso no tratamento. Então, nós montamos uma rede, além da policlínica dos ônibus que vão buscar as pessoas, nós também fizemos um convênio com a Avon, com o Instituto Avon, e adquirimos, em parceria com eles, 6 carretas, 6 carretas que estão com o apoio e a parceria também com o Hospital do Amor, que é aquele hospital de Barretos do câncer, fazendo rastreamento de câncer de colo de útero e de mama nas mulheres vinculadas à policlínica. Então, qual a diferença, Rui, do funcionamento das policlínicas e das carretas? Na policlínica vai a mulher que o médico já pediu o exame. E a carreta vai em cada distrito, em cada cidade e faz o exame em todas as mulheres. É detectar precocemente. Independente de ter solicitação médica ou não. E nós estamos fazendo em mulheres acima de 40 anos. E o SUS só reconhece, só remunera serviços feitos acima de 50 anos de idade. É um procedimento do SUS que eu discordo, porque tem muitas mulheres que já acima de 40 anos aparecem com câncer. Minha mãe é um exemplo disso, que com 40 e poucos anos descobriu o câncer. Então, nós aqui na Bahia fazemos acima de 40 anos. Então, nós temos 6 carretas trabalhando, vamos adquirir agora mais 4 para completar o serviço da policlínica. Então, nosso foco é trabalhar na prevenção, na atenção básica, e esse é meu estímulo constante, para que os hospitais fiquem trabalhando com pacientes vindo dessa estrutura de posto de saúde, de policlínica, com diagnóstico precoce. Não faz sentido nenhum, nenhum sentido, nem do ponto de vista da saúde, nem da racionalidade. Por exemplo, o HGE aqui, 60% do HGE é atendimento de pressão alta e problema de pessoas com diabetes, entre eles com pé diabético. Não faz nenhum sentido isso. Ainda a gente tem no Brasil um índice de amputação de membros elevado por conta de falta de cuidado com diabetes. Então, cada policlínica dessa, Mário, tem um setor, uma salas específicas para cuidar da questão das pessoas com diabetes. Inclusive, uma sala específica para fazer o tratamento de pé diabético. E, além das policlínicas, nós estamos montando uma rede em outros municípios de apoio ao tratamento das pessoas com diabetes. É preciso, por exemplo, quem tem diabetes, cuidar de forma detalhada, minuciosa, acompanhando periodicamente com o médico, porque se cuidar, a pessoa tem uma qualidade de vida boa e não vai precisar ficar amputando membros no futuro. Agora, governador, me conte uma história aqui. Existe um pensamento assim difundido na Bahia de que você e o seu secretário da Fazenda, Manuel Vitório, são 2 arruelas. Trancam tudo ali, centavo por centavo, disputado. Como é que no meio dessa crise que diminuiu a arrecadação bastante e por falta de apoio do governo federal, eu me lembro que no governo de Temer, para você conseguir que o Banco do Brasil soltasse um empréstimo que já havia sido aprovado, publicado no Diário Oficial, foi preciso o governo da Bahia entrar na justiça contra o administrador do Banco do Brasil para poder ele soltar o dinheiro. Como é que você consegue fazer esses investimentos todos? É na base da arruela mesmo, sua de Manuel Vitório? Mário, e esse tratamento que vinha do governo Temer não mudou. Muita gente pergunta, atualmente como é que está? Eu digo que está a mesma coisa que estava com o Temer. Eu não posso nem dizer que piorou, nem que melhorou, está a mesma coisa. Ou seja, a Bahia continua sendo tratada com desrespeito. Hoje, por exemplo, nós temos a receber do governo federal mais de 500 milhões de reais. De pagamentos já feitos, mano. Por exemplo, do metrô aqui, eles nos devem, até a semana passada, antes de eu viajar, não sei se chegou algum recurso essa semana, mas até antes de eu viajar, devia 130 milhões de reais. Mas eles não ficavam aí arrotando que era uma obra federal? Pois é, só não pagaram. Então está devendo 130 milhões de reais do metrô. Dos corredores, e nós vamos entregar agora, nos próximos dias, a ligação de Lobato a Pirajá, uma obra extraordinária. Eu fico muito emocionado, vi um vídeo de uma senhora essa semana
que morava ali naquela baixada, que era alagamento. Ela dizia, eu vi um vídeo dela dizendo, nós morávamos num brejo. E eu agradeço aqui a Rui por ter tirado a gente do brejo e construído essa avenida extraordinária que vai botar em 5 minutos as pessoas ali do subúrbio na estação do metrô de Pirajá. Então, por exemplo, das avenidas eles devem mais de 250 milhões de reais. São contratos, obras de água. Então, fica parecendo que a intenção era ou é que eu paralisasse essas obras para prejudicar a população e ter desgaste político. Só que, graças a Deus, a gente faz gestão pública aqui na Bahia. E para fazer gestão numa crise dessa que o Brasil atravessa, um comportamento nada republicano do governo federal, a gente tem que cuidar detalhadamente das contas públicas, das finanças. Então, nós, assim que eu entrei no governo, nós montamos um comitê de qualidade do gasto público. É um grupo que avalia a qualidade do gasto. Então, é o Grupo Arruela. Ele vai avaliar a necessidade daquele gasto público, daquele contrato, daquela consultoria. Então, vai avaliar. Eles tomam sozinhos algumas decisões e outras eu sou consultado sobre a necessidade ou não de fazer aquele, essa consulta, aquele contrato. Consultado, veja só. Sobre aquele contrato. Então, com isso, Mário, e com as medidas que nós tomamos, nós conseguimos fazer ao longo desses 5 anos mais de 4 bilhões de economia de gastos públicos. E com isso nós viabilizamos o funcionamento do Estado. Graças a Deus, nós ainda hoje, eu vi uma matéria semana passada publicada pela Folha de São Paulo, ainda tem 7 estados no Brasil que não regularizaram o salário. Há 3, 4 anos estão com pendência no pagamento dos salários dos servidores. 7 estados. E graças a Deus, no meio dessa crise toda, apesar da Bahia ser a 18ª arrecadação per capita, a Bahia tem mantido suas contas em dias. Estados ricos como o Rio de Janeiro, que arrecada mais do dobro da Bahia, até hoje não resolveu suas questões de contas. Santa Catarina está com problema, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, são 7 estados que passam por uma imensa dificuldade. Nós temos feito aqui gestão pública, cuidar das contas, adotado medidas que a princípio parecem antipáticas, mas que são necessárias para a sobrevivência do Estado. Eu digo sempre às pessoas, nós temos que escolher entre um remédio amargo hoje ou uma febre amanhã, né? A mesma coisa que a gente tem que convencer um filho, às vezes, a tomar uma injeção ou tomar um remédio amargo hoje para não ter febre amanhã. Então, e a gente tem tido determinação, eu diria, e foco no horizonte para poder, porque às vezes o governante, aquele que quer governar apenas pensando no aplauso momentâneo ou instantâneo, não adota as medidas necessárias que precisa fazer. E às vezes prefere adotar medida demagógica no momento e depois vai receber as vaias no futuro, com certeza, porque ninguém gosta de ter salário atrasado, de ter economia paralisada, um Estado que não investe. Então, não é fácil um Estado como a Bahia ser a 18ª arrecadação per capita e ser o 2º lugar em investimento nos últimos 5 anos. A gente só tem ficado atrás do Estado de São Paulo, até porque é covardia comparar a arrecadação da Bahia com São Paulo. A Bahia tem de arrecadação quase 7 vezes menos que o Estado de São Paulo. Mesmo assim, nós estamos, como diz o ditado, pisando no calcanhar. Mas isso é fruto de gestão. Muito trabalho e gestão. Mas será que é por isso que alguns políticos, não vou fulanizar, dizem que você cuida mais da gestão e cuida menos da política? Olha, Mário, eu diria que não é fácil. Não é fácil, muitas vezes. Não é fácil, muitas vezes, lidar com essa ambiência, porque a política no Brasil, eu diria, passa por um período muito difícil, muito difícil. A grande política, vamos chamar assim. E na dificuldade da grande política, em
as pessoas priorizarem um projeto político, um projeto de sociedade, vira um salve-se quem puder. Cada um quer pensar no seu eleitorado, na ação que vai salvar o seu mandato parlamentar, muitas vezes, e deixa de pensar no projeto coletivo, no projeto de sociedade. Então, nós passamos um momento na política difícil, e é preciso, na minha opinião, retomar, independente, muitas vezes, do pensamento ideológico que se tinha no passado, de direita, de esquerda, de centro, mas você tinha verdadeiros estadistas nos lugares representados, no Senado, na Câmara de Deputados, tinha verdadeiros estadistas. Hoje tem algumas pessoas, infelizmente, que pensam, vão no ditado popular que diz: minha farinha pouca, meu pirão primeiro. E nenhum país do mundo, nenhuma nação vai para lugar nenhum se os seus representantes estiverem pensando assim. Não é um somatório de ações individuais voltadas à vaidade pessoal de cada um que vai nos construir para o futuro. Somente um projeto de nação, um projeto de Estado, um projeto que acene projetos estruturantes para o Estado da Bahia, para a região Nordeste, para o Brasil, nos levará a algum lugar. Governador Rui Costa, próximo ano teremos eleições municipal. E não somente Salvador, claro, Salvador é importante, a capital, mas também qual o seu pensamento de começar ou continuar, não sei em que estágio está, a sua mobilização em relação às forças que você lidera do grupo, não somente do seu partido, mas de outros partidos que fazem base do seu governo? Ô Mário, eu diria que, é evidente, eu priorizo a gestão, priorizo a administração do Estado, mas eu não posso deixar de me envolver ano que vem nessas eleições municipais. Irei me envolver. Por quê? Porque é preciso dizer ao povo pobre da periferia, que vive nas favelas, nos morros, o povo que está desempregado, mesmo o jovem de classe média que está concluindo sua universidade agora, está saindo de um curso técnico, ele quer trabalhar, quer ter sua experiência profissional, quer ter a sua vida. E num país, eu diria, sem propostas de futuro, sem a organização de sociedade que nós estamos vivendo, sem projeto de desenvolvimento, nós não vamos a lugar nenhum. Então, eu acho que é bom deixar claro, e nós teremos, na minha opinião, a oportunidade em 2020 de comparar os momentos que o Brasil já viveu, um momento de crescimento de 6%, 7%, 8%, momento de consolidação de pesquisa, de ciência. Hoje, o divisor de água entre as nações, quem está construindo o futuro, quem está fazendo progresso, desenvolvimento, inclusão social, é pesquisa, educação e desenvolvimento. Olha a China o que está fazendo, olha a Coreia o que está fazendo, olha a Alemanha o que está fazendo, investindo fortemente na educação, na pesquisa da ciência. E nós temos que mostrar as diferenças que existem do projeto que conduz o Brasil, quem são as pessoas que são aliadas a esse atual governo e quem defende um outro Brasil, sem ódio, um Brasil que defenda a harmonia entre as pessoas, a convivência entre pessoas que pensam diferentes, que são diferentes. As pessoas podem, repito, torcer para time diferente, ter religiões diferentes, podem ser filiados a partidos diferentes, podem viver em regiões do Brasil diferentes. O que o Brasil não pode semear é o ódio, é a intolerância, é a ignorância, como alguns hoje enchem a boca, estufam o peito, ficam pregando ignorância. Você vê ministros de Estado falando bobagens o tempo todo, não apresenta projeto para a nação. Então, eu acho que em 2020 vai ser um divisor. Quem é aliado desse projeto aí, que defende o preconceito, o racismo, a violência e a divisão entre as regiões e do povo brasileiro, de quem defende a união, o diálogo, a harmonia, de quem defende o desenvolvimento, de quem defende a prioridade sobre a educação, sobre saúde. Então, nós vamos ter que separar, dizer quem são os aliados desse atual governo e quem defende um outro Brasil, de quem defende uma outra sociedade. Eu direi isso ao povo, porque, Mário, eu cheguei até aqui, eu tenho 56 anos, a gente conversava antes do programa entrar no ar, eu nunca imaginaria, por exemplo, eu estou ouvindo de um ministro da Educação
declarações como a gente ouve do atual nem ministro. falha. Pois É um negócio assim, a gente pergunta para que lugar o Brasil vai com isso, gente? Para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então, as pessoas no exterior estão perplexas com o que está acontecendo com o Brasil. Então, nós vamos dizer, olha, quem são as pessoas, quem são os partidos, também sem fulanizar. Eu não gosto de fazer política com base na agressão de pessoas ou falando de pessoas. O que eu acho que tem que dizer, olha, quem são os partidos que possuem cargo nesse atual governo, que são aliados desse atual governo, que têm retirado benefícios e direitos das pessoas mais pobres do Brasil. Como é que pode ter um país que um governador constrói hospitais, constrói serviços de saúde e o Ministério da Saúde, por perseguição, não credencia os serviços? Você sabia que os hospitais que eu abri, o governo federal não credenciou o serviço? Incrível, por quê? Qual a justificativa? Porque é a Bahia, é o Nordeste. Eu estou bancando sozinho. Ou seja, é o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, a Bahia está bancando sozinho o funcionamento de hospitais. Exatamente. Isso dá um prejuízo por ano de quase 200 milhões para a Bahia, por ano. E não se constitui dívida. Porque como eles não reconheceram... Não ficam devendo nada. Não fica devendo nada. Então, que país é esse, gente? Vai para algum lugar assim? Não vai, não. Então, eu tenho que dizer isso ao povo em 2020, em todas as cidades da Bahia. E nós vamos ter a separação do joio e do trigo. Então, quem está com o pé nesse governo, quem tem cargos, vários cargos nesse governo, quem tem representante, vai defender o atual governo, e nós vamos mostrar que um outro Brasil é possível, que um outro país é possível. Eu na minha cabeça, eu acabei de voltar da Alemanha, eu olho para a Alemanha assim e vejo, eu sonho com um Brasil que faça aquilo que eles fazem lá. Eu vim da Itália, vim da França, o que eles têm focado, priorizado em educação, em saúde, em desenvolvimento de tecnologias, esse é o caminho, em cidades inteligentes, em parceria, em respeito às federações dos estados, é algo que é para ser exemplo. E, infelizmente, nós estamos dando exemplo no Brasil ao contrário. Então, nós não vamos para lugar nenhum com isso. Não acredito. Esse modelo, eu cheguei a dar numa entrevista aqui, não sei se foi na última ou na penúltima, me perguntou sobre o modelo de reforma da Previdência. Eu disse, aquela proposta do Guedes que ele está fazendo é que foi feito no Chile. Que estourou. Aí agora a gente está vendo o que aconteceu no Chile. Pois é. Eles destruíram o Chile. As pessoas estão passando fome, necessidade. Os idosos não têm o que comer. Aquela explosão lá no Chile que aconteceu é porque eles reduziram a condição de aposentadoria das pessoas idosas à fome. Eles destruíram a possibilidade de ter oportunidades para os jovens. A saúde, eu vi uma matéria esse final de semana, não sei se no UOL, na Folha ou no Valor, que do carro da saúde pública do Chile. E a matéria dizia, quem tem dinheiro sobrevive, quem não tem dinheiro morre. Então, ou seja, é o pensamento extremado da extrema-direita, do neoliberalismo extremo, que o ser humano não vale nada. Então, isso, repito, os países mais ricos, mais desenvolvidos, que estão crescendo no mundo, não é esse o modelo. É um modelo de um Estado necessário, não é um Estado inchado, é um Estado necessário, em que você estimula e premia as iniciativas individuais. Eu sou a favor de um Estado que funcione com reconhecimento do valor individual, de premiação, inclusive, das iniciativas individuais, mas nós não podemos ir ao extremo de levar à fome centenas, milhares de pessoas num projeto desumano, e é por isso que, infelizmente, a América Latina toda está sofrendo. Você vê, tem hoje explosões na Colômbia, na Bolívia, no Chile. A Argentina mudou o governo agora por conta desse caos que estava vivendo. Então, é o mesmo que querem fazer no Brasil. Então, eu, ano que vem, vou dizer isso à população da Bahia, e o povo escolhe. Eu acredito muito na democracia e na racionalidade da população, e eu irei fazer essa comparação. Eu não quero fulanizar, não se trata de fulanizar,
mas se trata de dizer quais são as prioridades. Quem está investindo no futuro, em cidade moderna, com VLT, com metrô, em saúde pública, que atende o povo com policlínica, com hospital moderno, quem está investindo na educação, quem está fazendo um esforço enorme para remodelar a estrutura das escolas da Bahia. Então nós vamos mostrar e comparar o que cada um tem feito e que projeto cada um defende. É isso que eu acredito, democracia é isso, não é fulanizar, não é ficar fazendo armação, nem utilizar a justiça ou membros da justiça para fins eleitoreiros, como se fez no Brasil. Democracia é cada um apresentar seu projeto e o povo votar livremente. Você falou aí da América Latina, é bom ressaltar que a primeira visita oficial que o presidente Bolsonaro fez foi ao Chile, elogiando Pinochet, ele, Onyx Lorenzoni, e Paulo Guedes dizendo que era o grande modelo do país. Eles chegaram a dizer que é a Suíça da América Latina. Pois é, estourou. Aí estourou, agora estourou de vez, acabou. E é isso que eles estão tentando fazer no Brasil. O modelo que Paulo Guedes defendia de previdência era esse. É exatamente o que está no Chile. É exatamente o que está no Chile. Então, felizmente, não passou a proposta que ele queria, houve a reforma, prejudicou muito pessoas pobres. O Nordeste brasileiro saiu prejudicado por esse modelo de reforma que eles fizeram, onde manteve privilégio de alguns, ou ampliou privilégio de alguns, e o foco foi mexer em alguns itens das pessoas que prejudicam as pessoas mais pobres. Como os mais pobres do Brasil estão no Nordeste, eu diria que a região que será muito prejudicada com a diminuição das aposentadorias dos mais pobres é a região Nordeste. Governador, sem entrarmos na parte legal, quer dizer, de processo, se é válido, nada disso. Do ponto de vista político, o que é que representa a libertação de Lula? Olha, do ponto de vista político, eu diria que significa a possibilidade de alguém que, na minha opinião, fez o melhor governo da história desse país, e isso é comprovado em números, não sou eu que estou dizendo porque sou filiado ao PT, qualquer instituto isento de economia, nacional ou internacional, qualquer instituto que avalie o crescimento, o investimento em educação, investimento em universidades, ensino técnico, em saúde, em crescimento da economia rural, vai apontar que aqueles 8 anos foram os melhores 8 anos há mais de 100 anos no Brasil, há mais de um século. Então, é a oportunidade de alguém apresentar isso com o simbolismo e a liderança que ele tem para o povo brasileiro e possibilitar que as pessoas comparem. Eu acho que nós devemos sinalizar de novo um país onde a prioridade seja as relações de respeito ao ser humano, de inclusão social, um país que vive em paz, sem violência, sem estímulo à violência, sem estímulo à matança de pessoas. Isso não levará o país a lugar nenhum. Eu acho que a possibilidade do Lula livre é a possibilidade de falar isso com as pessoas. Ele tem uma pessoa muito singular na comunicação, e ele fala diretamente com as pessoas desse país, e eu acho que isso ajudará a um processo de esclarecimento da população. Mas, ao mesmo tempo, governador, a própria eleição de Bolsonaro, também sem analisar aí as coisas que foram feitas à margem para prejudicar o PT, fez com que muitas pessoas votassem em Bolsonaro para evitar votar no PT ou em Lula ou no candidato dele, em função das coisas que foram reveladas, da corrupção, dos erros, inclusive, da presidente Dilma, e etc, etc. Como é que você vê isso? Ô Mário, de fato, todo país do mundo que passa por um processo de transformação na distribuição de renda, no acesso a serviços essenciais, você tem conflitos sociais. Isso é da natureza da sociedade. O ser humano tende a resistir à retirada de privilégios.
O ser humano, muitas vezes, alguns seres humanos querem ter acesso a alguns benefícios sozinhos. Tem gente que quer andar em aeroporto vazio, que quando o aeroporto está cheio, a pessoa se incomoda. Tem gente que quer ter pessoas para lhe servir, sábado, domingo, segunda, a semana inteira, e não pagar eventuais direitos que as pessoas têm. Então, o Brasil, eu digo assim, tem uma herança escravocrata forte, que estava culturalmente enraizado na cabeça das pessoas. Então, alguém não estava acostumado ao filho da sua empregada doméstica ir para uma universidade federal. E quando você cria, por exemplo, cotas para aluno de escola pública, que a universidade é pública, tem que dar prioridade a maioria da população. Então tem gente que se incomoda com isso, porque o seu filho já não conseguiu ir para a federal, que quem estava entrando na federal era o filho da empregada doméstica, que estudou em escola pública. Então tem pessoas que não foi pelo aspecto da ética, da moral, dos erros cometidos. Algumas sim, foram por conta disso. Outras foi porque estavam inconformadas com as mudanças que estavam ocorrendo no Brasil. Não foram poucos os depoimentos que eu ouvi de pessoas que estavam incomodadas em avião, estavam incomodadas em aeroportos, pessoas que estavam incomodadas porque as ruas estavam cheias de carro. Uma vez eu ouvi um depoimento de uma pessoa que disse: é isso que dá aí ficar vendendo carro, financiamento longo prazo, até o porteiro daqui de casa tem carro agora. Ou seja, até o porteiro daqui de casa conseguiu comprar o carro. Então, o cara acha que a rua era só para ele, o porteiro não era para usar a rua, é para usar o ônibus. Se o porteiro conseguiu financiar o carro em 50 vezes e comprou um carro usado, então, ele acha ruim porque está enchendo a rua de carro. Então, houve um processo no Brasil, eu diria, de mexida no acesso a muitas, ao mercado, acesso à universidade, acesso a serviços, e que tem gente que se incomodou com isso e por isso não aceitava esse processo de mudanças que estava acontecendo. Outras, a motivação foi pelos aspectos éticos, mas eu digo assim que às vezes incoerente. Eu ouvi depoimento de pessoas ao longo de anos. Eu fiz campanha para Lula a primeira vez em 1989. Eu ouvi pessoas que eu conheço até hoje dizer que não votavam em Lula porque ele era semi-analfabeto, porque ele não falava inglês, porque ele não tinha nível superior. E eu vi essas pessoas defendendo Bolsonaro de unhas e dentes. Eu digo: olha, cadê aqueles seus argumentos que você usava contra Lula? Que não falava inglês, que era semi-analfabeto, que não tinha formação, que não conhecia de economia. O cabra se orgulha e enche o pé e diz: eu não entendo nada desse negócio de economia. Vai perguntar ao Guedes: eu não entendo nada. Eu não entendo nada de país, não entendo nada de educação, não entendo nada de saúde, eu não entendo de nada. Eu só entendo de arma, de violência, de pregar ódio. E as pessoas votam, fazem campanha, dizem: eu não entendo isso. Então, esse processo, essa sacudida, eu diria, que teve o Brasil, ela talvez fosse inevitável pela herança, repito, cultural e escravocrata que nós temos. Só que eu acho que boa parte dessas pessoas tomaram um choque, perceberam que elas não salvaram o Brasil, elas afundaram o Brasil. E muita gente hoje se tocou. Então, se nós queremos ser parecidos com a Suíça, com a Suécia, com a Finlândia, com a Alemanha, com a França, não será apostando na ignorância, na violência, que nós vamos chegar lá. Então, independente de quem cada um votar, eu acredito no Brasil, que defenda a paz, que defenda a soberania nacional. Não podemos ficar fazendo entrega das coisas do Brasil do jeito que está sendo feito. Um país que defenda a inclusão social, um país que seja contra o racismo e o preconceito, isso tem que estar claro. Então, nós não podemos, que seja veementemente contra a violência contra as mulheres, não podemos ter dúvida em denunciar isso, em dizer isso abertamente. Então, esse é o país que eu defendo, um país que valoriza o meio ambiente, que cuide das gerações futuras. Esse é o país que eu defendo e nós vamos ter a oportunidade em 2020, eu diria, de dizer isso. E de chamar todos aqueles, eu quero todo mundo acreditando nisso. E eu quero convencer essas pessoas, mesmo aqueles que estavam irritados porque os aeroportos estavam cheios. Gente, eu estava no aeroporto da Alemanha, lotado, com filas. Eu demorei no aeroporto de Berlim, uma fila enorme. Aí a gente estava brincando lá com os governadores.
Digo, se fosse no Brasil, estava ouvindo o discurso. Porque no Brasil, se fosse na Alemanha não tinha isso, se fosse na Europa não tinha isso. Fila demorada. Claro que tem. Nos Estados Unidos tudo tem lotado. demais, Então, claro. a gente às vezes fica falando mal das coisas que nós temos aqui. A gente quer ser parecido, algumas pessoas querem que o Brasil seja parecido com esse país, mas na hora que o Brasil começa a botar pessoas para dentro, serem incluídas, a gente começa a se incomodar. Então, não tem jeito. Se a gente quer um país parecido com esse país, nós temos que dar acesso à população, à universidade, tem que dar acesso ao metrô, tem que dar acesso a avião, tem que dar acesso ao que tem de bom, a qualidade de vida. É assim que nós vamos chegar lá. Agora, governador, eu me lembro o seguinte, quando começou o processo de deterioração do governo Dilma, aliás, logo depois que ela saiu definitivamente do governo, eu tive a oportunidade de fazer uma longa entrevista com ela aqui, sabe? Entrevista de quase 1 hora, assim, por telefone. Mas aí teve uma hora que eu perguntei, mas a presidente, a senhora não percebeu que a oposição estava armando tudo para lhe derrubar? Ela confessou sem com toda clareza, não percebi. Eu me lembro que em alguns momentos sua palavra destoou da grande maioria do seu partido, o PT, quando você defendeu que Dilma convocasse eleições para resolver a crise e dar oportunidade ao povo de se manifestar. E nada disso foi feito, então entrou o problema da corrupção, o problema da violência que estava enorme no país naquele momento e de toda a armação que fizeram, que faz parte da política suja, às vezes não suja, mas de tentar, a oposição tentar derrubar o governo. Derrubar deveria ser por eleição e não por artifícios. Mas você não acha que o PT e sobretudo a presidente Dilma, ela não percebeu e deixou as coisas chegarem ao ponto que chegaram, levar o governo de Temer e depois a eleição de Bolsonaro? Olha, Mário, a história você sempre escreverá melhor e relatará melhor passado um período, né? É sempre assim. Os livros de histórias passam a ser mais precisos com o passar dos anos. No calor das emoções, os relatos são sempre passionais e nem reúne todas as informações, porque muitas informações sigilosas vão aparecendo com o tempo. O Intercept nos deu ao povo brasileiro a oportunidade de conhecer a armação que foi feita, o conluio que foi feito entre alguém que se dizia juiz e era um agente político usando ferramentas do judiciário para fazer atuação política partidária. Então, com o tempo, você vai conhecendo mais a história. Mas do que a gente conhece hoje, da história recente do Brasil, eu diria que o governo Dilma, o primeiro mandato dela, ela pecou na agenda econômica de gestão do país e ficou sem capacidade fiscal de conduzir o país. Quando um governo, qualquer que seja ele, perde capacidade fiscal, a consequência imediata é perder base parlamentar. Até porque a base parlamentar no Brasil, muitas vezes, é conquistada com muito esforço fiscal. Então, quando você perde capacidade fiscal, a consequência é perder base parlamentar. Foi o que aconteceu com ela. Ela, na primeira gestão, teve problemas de condução da política macroeconômica, perdeu capacidade fiscal. Quando virou o novo governo, os que perderam a eleição trataram de destruir o país boicotando o seu governo. Então, o que já era difícil ficou impossível, porque ela não conseguiu reunir mais maioria no parlamento e, portanto, ficou sem capacidade de governar. Porque aqueles que perderam a eleição disseram, nós vamos destruir o Brasil, mas ela não governa mais. E cumpriram a palavra, destruíram o Brasil, tiraram ela. E naquele momento, de fato, eu defendia. A gente percebia claramente que ela não tinha mais força para fazer maioria. Aí eu tive a oportunidade de dizer, ela, presidente, é melhor a senhora conduzir isso, mostrando desapego ao cargo e convocar eleições, e dependendo do resultado, para fazer essa transição. Mas ela preferiu fazer a condução
E naquele momento, a história recente o povo conhece. Então o Brasil está sofrendo muito, tem 5 anos patinando, 5 anos em crise, o desemprego aumentando. Saiu, quando eu estava viajando, eu vi uma matéria publicada aí na imprensa. São 14 milhões a mais de brasileiros que foram para a extrema pobreza. Sabe o que é isso, Maria? Em apenas 5 anos, 14 milhões de pessoas passaram a viver na extrema pobreza. Isso é uma revolução ao contrário. As pessoas já tinham melhorado de vida e você empurrou de volta 14 milhões de brasileiros a viver na extrema pobreza. Então isso é uma tragédia que está acontecendo no nosso país, provocada por esse processo irracional, egoísta, de uma parcela da elite que, infelizmente, preferiu destruir o país a seguir com a democracia. E eu acho que a democracia ela é um valor universal e ela não deve ser contestada. E Mário, muita gente pergunta, e sobre a economia, você acha que o país vai crescer? Eu voltei de viagem agora. Então, a cada viagem que eu faço, eu volto reafirmando a minha convicção. O Brasil só volta a crescer quando passar credibilidade, confiança nas suas instituições. Sem confiança e credibilidade, o país não vai voltar a crescer. Então, nós rompemos, rasgamos o que tinha de confiança e credibilidade com o impeachment e depois com todo o processo e com tudo que foi revelado. Você já viu um processo de leilão de petróleo no mundo da deserto? Eu vi, rapaz, que vergonha. É uma vergonha. Ou seja, ali, Mário, só para chamar a atenção da população que está nos ouvindo, não era um leilão, você pode explorar essa área aqui para descobrir se tem ou não petróleo. Já tem. Já está comprovado que tem, você já diz a quem vai. Aqui tem tanto, já sabe a quantidade, já sabe o tipo, a qualidade, sabe tudo. Aí você oferta isso para o mundo inteiro, para todas as grandes companhias do mundo inteiro, e ninguém aparece. E só aí a Petrobras tem que entrar comprando, porque ninguém veio comprar. Por que ninguém veio comprar? Porque falta confiança. Depois de 5 anos destruindo as empresas nacionais, destruíram a economia, destruíram as empresas, fizeram perseguição. Hoje tem mais um episódio que eu estava lendo hoje de manhã, prenderam o presidente da Braskem, e o que está sendo investigado lá, que ele que teria montado eventualmente um caixa 2 para ajudar a política, contradiz com a condenação do Marcelo. Boa parte dos argumentos que foi utilizado para condenar o Marcelo Odebrecht se essa investigação, que as pessoas tinham essa informação no Brasil, não poderiam ser utilizados para condenar o Marcelo. Você vê que aí os procuradores dizem, nós tínhamos informação, mas eram muitas informações a serem processadas. Ou seja, Mário, quem tinha que ser imparcial, quem tinha que ser justo e legal, agir dentro da lei, ser imparcial, condenar quem cometeu erro, você percebe claramente que houve uma manipulação grotesca das informações. Você não botou no processo as informações que tinha que botar, porque se botasse não podia condenar aquelas pessoas. Quer dizer, se manipulou processos judiciais para fundar o Brasil. Aí depois você chega, publica o edital, venham para cá, venham vocês aplicar o dinheiro aqui. O cara diz o quê? Eu vou para aí para ficar submetido a isso, a essa perseguição, a ilegalidade, quando alguém diz, não cumpre a lei, alguém que, se você é católico eu vou lhe perseguir, se você é evangélico eu vou lhe perseguir, se você torce pelo tal time eu vou lhe perseguir, se você é filiado a tal partido eu vou lhe perseguir, se você defende o meio ambiente eu vou lhe perseguir. Então, quem é que vem para aqui nesse ambiente? Então, é um ambiente difícil, e o Brasil, repito, é por isso que as pessoas acham que não tem nada a ver com a economia, tem tudo a ver. Qualquer manual básico de economia ensina que o elemento básico na economia chama-se confiança. Então você, para investir, seja numa padaria ou numa indústria, você precisa ter confiança, e ter confiança inclusive jurídica, que se seu negócio vai continuar, que você não vai ser ameaçado. Alguém vai para uma prefeitura, para uma cidade que acha que o prefeito vai ficar perseguindo o seu negócio? Não vai. Então, o Brasil precisa retomar a confiança, a credibilidade nas instituições, a imparcialidade, para que volte a funcionar perfeitamente.
Governador, muitíssimo obrigado pela sua presença, sempre um prazer tê-lo aqui. O prazer é meu, Mário, e eu estou indo agora para Dias Dávila inaugurar. A quem chegou ali, Ô, Zé? Zé Eduardo, tudo bom? Estou indo aqui para Dias Dávila, a terra do nosso Abraão, lá inaugurar um CAP, Centro de Atenção Psicossocial, investimento de um pouco mais de 2 milhões de reais. Olha aí, Abraão, já tem onde se tratar, serviços. E temos aqui também em Salvador, nós vamos inaugurar nos próximos dias, posto de saúde que o Estado construiu, CAPS, unidade de saúde. E, mais uma vez, renovando aqui a confiança, você que é trabalhador da construção civil, passa aí nos seus grupos de zap, teremos vaga a partir agora de dezembro de emprego para a construção civil, na construção da nova rodoviária, na construção do VLT e na construção do metrô. Tenho convicção, tenho fé, confiança que o alvará dessa vez vai sair rapidinho, Mário, e nós vamos ter emprego para a população da construção civil. Um forte abraço, bom dia a todos. Valeu, governador. Pois é, vamos encerrar a rede. Atenção, emissoras associadas. Desfaz-se agora a rede de rádio para a transmissão do Jornal da Bahia no ar, com Mário Guedes. Querido ouvinte, o preconceito racial existe e é estrutural, atinge negros, índios, pessoas de religiões